episódio 8. Yes! Que lindo. Todo mundo mudo. Olá, você que nos ouve. Olá, você que nos assiste. Mais um episódio, Ideia? Meu Deus, que emoção. Nem acredito. Mais um episódio, então, Queca, pra conta? Pode contar, vamos lá. É isso aí. Hoje o assunto é aquele que permeia a nossa existência, né, Ideia? É um assunto muito relevante. Eu tô bem ansiosa por essa conversa. Ela tinha só balançado a cabeça e eu pensei, vai ser só isso? Mas que bom que ela Não, hoje eu vou falar ela bastante. se comunicou. Tá bom, senhoras e Porque senhores, o hoje eu vou me tema comunicar. hoje, meus queridos, é comunicação. É que vocês sabem, né, que a Déia sofre um apagão durante alguns episódios, né? Pode contar. Sim, ela é o nosso meme constante aqui. Com muito prazer. Hoje ela prometeu que vai se comunicar. Queridos, comunicação é tudo na nossa existência. Comunicação, ela faz com que os sentimentos sejam validados, que as intenções sejam validadas. Ela faz com que as pessoas se aproximem. Se não cuidar, também faz com que as pessoas se afastem. Mas ela faz com que as pessoas também se apaixonem e se casem. Vou puxar a sardinha aqui. Nós temos hoje, então, noivos aqui, né? Meu Deus. E noivos que comunicam. Muito bem, né? É. Nós temos aqui também outra pessoa que eu não sei fingir costume. Ai, meu Deus. Vamos lá. E a ideia? Nós vamos contar hoje? Com certeza pode contar. E aí, Gabi? Pode contar? Pode contar? E aí, Hanna e Giliardi, pode contar? Pode Pode contar. contar. Então, Pode contar. Pode contar. Pode contar? Pode contar. pode contar! Pode contar. Pode contar? Pode contar? Pode contar! Hoje nós estamos aqui para o assunto comunicação e inclusão, porque para mim uma coisa sem a outra não existe, não é, Déia? Com certeza. Falei que ela ia falar bastante hoje. E aí, gente, nós estamos aqui com a Gabi. Eu não vou me atrever a falar o nome dela, mas daqui a pouquinho, o sobrenome, mas daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. E a Gabi, ela é tanta coisa que eu não sei nem o que apresentar. Mas o foco principal da vida dela é a comunicação e logo, logo eu vou passar a palavra para ela para que ela se apresente. E temos também um casal, eles estão noivos, eu estou aqui na campanha para ser a celebrante do casamento. Vou falar bem baixinho para que eles não ouçam. Vamos lá. Estamos aqui com a Hanna e Giliardi, que são os fundadores da empresa Inclua. É uma empresa que se comunica e muito bem, trazendo toda essa acessibilidade. Não sei nem se essa é a palavra correta, mas eu acredito que incluir é isso, né? Tornar acessível a todos a comunicação. E eles são uma empresa especializada em interpretação. Ó, aprendi hoje que é a interpretação ao vivo de Libras e também projetos gravados e atendem o Brasil inteiro, eles são um sucesso. Bom, eu poderia falar muito mais sobre eles e ficaria aqui mais uns 3 dias, mas a gente não tem todo esse tempo, né, Léa? Não. Então eu vou passar a palavra para eles para que eles se apresentem. Fiquem à vontade, nossos queridos convidados. Ai, muito obrigada primeiro pelo convite. Eu fiquei tão feliz. Muito bom te rever também. Não sei fingir costume. Ai, já tá sendo super divertido e a gente mal começou, né? Que bom. Bom, eu sou a Gabi Magnani, mas pode ser Magnani também, tá tudo certo. Eu falaria magnânima, mas não ia rolar. Tudo certo, tá tudo certo. Eu sou atriz, roteirista e sou fundadora de uma escola de oratória aqui em Florianópolis chamada Impulsione. Então, comunicação é a minha vida. Eu falo de comunicação o dia inteiro, eu estudo comunicação, eu amo, eu vejo que faz tanta diferença em tantas áreas da vida. Quando a pessoa sabe comunicar, ela consegue muito mais oportunidades. Com certeza. Eu sou a Hanna. Giliardi vai se Giliardi. apresentar em seguida. Somos fundadores da Inclua, como a Ali já comentou. E a Inclua hoje trabalha com comunicação e, como você falou, acessibilidade na comunicação, né? Então, somos uma empresa especializada em consultoria e soluções em Libras e acessibilidade comunicacional. E que tem o propósito justamente de tornar a comunicação acessível, porque realmente não tem como se falar em comunicação
para todas as pessoas se a gente não lembrar da acessibilidade na comunicação, né? Então, muito se fala sobre acessibilidade física, né? Como estávamos conversando antes da gravação, né? Como rampas, elevadores, banheiros acessíveis, mas pouco ainda se fala sobre a importância de tornar a comunicação acessível, o acesso à informação acessível. Então, são muitas as vertentes que envolvem a acessibilidade na comunicação e hoje a gente tem levado isso, né? Para empresas, para projetos, para eventos de todos os portes, para tornar isso uma realidade, né? Porque não tem como falar em equidade, em inclusão, se a gente não pensar na comunicação. Como a Ali comentou, né? Sem comunicação, quem somos nós? É verdade. Né? Então, temos grupos de milhões de pessoas no Brasil hoje, pessoas com diversidade funcional, né? Com deficiência, e que a gente impõe barreiras a essas pessoas já na comunicação, né? Então, a gente fundou a Inclua para quebrar isso, né? Para tornar isso uma realidade. Exatamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giliardi. Prazer, obrigado pelo convite. Bom te ver de novo também. Estou muito feliz. E você celebrar! Sem pressão. Sem pressão, a ligacia. Estou no mantra, eu vou celebrar. Sem pressão, a ligacia. Tá chegando, logo, logo. E exatamente. Comunicação é tudo pra gente hoje, né? E eu vivo isso na pele, praticamente. Meus pais são surdos, então eu sempre tive bastante dificuldade, né? Do acesso à informação, de levar a informação para eles. Então, passei boa parte da minha vida praticamente sendo o ouvido e a boca deles enquanto eu morei com eles, enquanto eu estou distante também, porque até ontem estava fazendo... Sexta-feira eu estava... Perdão, mas enfim, se isso for falar a data... Vai lá, pode falar, não tem problema. Mas até sexta-feira eu estava interpretando uma consulta médica para o meu pai, consulta de rotina, e o posto de saúde, tipo, até hoje não tem uma presença de um profissional para acompanhar, do intérprete, e por aí vai. Tem muitas histórias para contar, então comunicação é tudo, de fato. Gente, e sabe uma coisa interessante? Até a Gabi me perguntou, Ali, a gente vai falar sobre comunicação somente nos eventos, né? Por sermos aqui meninas de eventos. Eu disse para ela que não, na verdade, a gente não tem como falar de se entender como gente sem a comunicação. E uma coisa muito interessante que vocês trouxeram quanto Inclua, e que me fez pensar muito naquele nosso feliz encontro, né? Que foi tão gostoso. Eu fiquei encantada com a história do Giliardi, né? De ser praticamente a primeira língua dele ter sido Libras. E eu fiquei pensando, assim, que eu não sei nada de Libras. O que eu sei é tentar me comunicar e tentar fazer gestos para me fazer entender. Mas a gente não tem o hábito de estudar Libras. E assim como a gente tem a busca por outras línguas, né? Por exemplo, nós oferecemos cerimônias de casamento com tradução simultânea ali. Levamos um intérprete, uma pessoa para interpretar alemão, espanhol, inglês. E aí, no dia que nós nos conhecemos, a gente conversou sobre isso e disse, gente... A gente vê muito isso no corporativo, a gente vê na TV, mas um casamento, um aniversário, uma despedida, uma formatura, ainda não tem esse olhar para Libras como uma língua necessária para aquele momento ali. Porque a gente realmente não amplia o olhar, e isso é algo social. Bom, eu tenho 46 anos, então eu sou de uma época que as pessoas que tinham algum tipo de dificuldade para se comunicar ou para acessar os locais de eventos e tal, elas simplesmente não participavam. As pessoas com algo diferente daquilo que a gente considera normal, ficavam em casa, eram praticamente escondidos da sociedade. Continuam, na verdade, em casa. Mas assim, Melhorou muito. Nossa! Melhorou bastante. Hoje a gente consegue, assim, ter pais que olham para os seus filhos e querem e buscam essa comunidade que iria auxiliar o seu filho para propor a ele a chance de ter a comunidade dele. Isso. Porque isso também a gente tem que respeitar, né? Quando nós vamos num evento da comunidade deles, como eu participo de eventos da comunidade Down, porque eu tenho clientes Down e tal, e que eu fiz 15 anos e eu acompanho eles até hoje, tipo, quando foram no primeiro bailinho com 18 anos, eu estava lá.
E eu fiquei pensando assim, eu estou indo para o universo deles, então eu tenho que estar lá com um olhar atento e acolhedor do que é o universo deles, não querendo propor o meu universo. E foi muito gostoso essa descoberta, assim, quando eu vou nos eventos da PAI, que a gente tem lá, que a gente acha que tá indo lá fazer, vamos fazer uma ação. Peraí, você sabe onde é que você tá pisando? Mas nós vamos levar uma banda. Calma, não é bem assim. Então, a comunicação, ela está também andando ali, caminhando lado a lado com respeito. Senão, não é comunicação. Se você só comunica aquilo que é comum a você, você não está comunicando nada. Você só está impondo a sua forma de se comunicar. Então, quando eu vi o nome Inclua, isso me tocou, assim, muito, muito, né? E quando eu tive a oportunidade de participar da Escola Impulsione, eu lembro que no meu grupinho ali, né, na minha turma, eu era a única da área de eventos. Os meninos e as meninas estavam buscando algo mais técnico, né, Gabi? Porque eram CEOs de empresas, participavam com apresentação, eram representantes, então precisavam apresentar resultados para a empresa e estavam se preparando para isso, e o que eu acho o máximo, porque eram profissionais incríveis. E eu era a única ali tentando pegar aquelas técnicas ali e aplicar na questão das emoções, porque eu preciso comunicar isso. A minha comunicação no nosso ramo, né, Déia, é principalmente a emoção, né? Transformar aquela história em algo atrativo para quem está ouvindo, mesmo que aquela pessoa já conheça aquela história, mas é rememorar aquilo ali para fazer sentido e validar a hora da troca das alianças, a hora da frase eu os declaro casados, podem se beijar. Então, não tem como validar uma história se você não comunicar ela de forma correta, senão fica chato, fica enfadonho, fica uma coisa só litúrgica. Então, muito gostoso, assim, para mim. Tô muito honrada pelo sim de vocês trazerem esse assunto com tanta propriedade, com tanto carinho, com tanto respeito e de poder ter me servido daquilo que é a arte de vocês e me engrandecer um pouquinho mais. Quando que começou a Inclua? A Inclua é a empresa, ela é relativamente recente. Então, a Inclua, a gente fundou ela em 2021, mas a nossa experiência como profissionais na área, né, da comunicação acessível, principalmente na tradução e interpretação de línguas de sinais, de Libras, vem muito antes. Né? Eu comecei a interpretar quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu frequentava uma igreja em Juiz de Fora, onde eu morava, e eles ofereceram um curso de Libras à época, eu entrei para o curso de Libras. Inclusive, você que está comentando sobre grandes eventos, a primeira vez, depois que eu fiz esse curso na igreja, não era um curso com certificação, era um curso para formar intérpretes da igreja, né? Para atuar nos cultos, nas cerimônias. E a primeira vez que eu atuei como intérprete foi em um casamento na igreja. Eu ali adolescente, novinho, devia ter meus... sei lá, 16 anos ali, e me colocaram lá, vai ter um casal de surdos que são padrinhos dos noivos, eles vão ser convidados, gente, e precisa de intérpretes. E na cidade, na igreja que eu frequentava, não tinha ninguém, assim, a turma começou com 100 pessoas, mas no final se formaram, assim, sei lá, 5, 7, porque o pessoal que fica até o final... São poucos os remanescentes, e os remanescentes qualificados são menos ainda, às vezes. Então, assim, que tem condições de assumir uma demanda dessa. E você falando disso, e Gabi também como atriz, quando a gente trabalha como intérpretes de línguas de sinais, a gente precisa incorporar isso também, a emoção. A gente precisa passar a emoção. Interpretando na história. É uma interpretação. Se a gente parar pra pensar no termo. É a língua, né? Isso. Então o condutor, o celebrante, o pastor, enfim, independente de qual espaço for, ele tá ali cheio de emoção, a gente precisa incorporar, porque a gente precisa passar essa emoção para quem tá nos assistindo também. Imagina, se eu tenho um intérprete ali, eu não tô prestando atenção no orador principal, tô prestando atenção no intérprete. O intérprete tá igual um zumbi. Qual a graça disso? Verdade. Né? Então é todo um trabalho que também envolve essa questão da emoção. Enfim, eu trabalhei em vários lugares, instituições públicas e privadas depois disso, né? Até que a gente se conheceu. O Giliard pode contar um pouco também de onde ele estava, né?
E aí a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa que seja nossa cara. A gente já experimentou tantas instituições, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas barreiras. Vamos fazer uma coisa diferente, que a gente consiga levar adiante? Bora! A gente mandou ver. Exatamente. Bom, como a Hannah falou, eu entrei profissionalmente, digamos assim, oficialmente como intérprete de Libras quando eu tinha 21 anos de idade. Mas minha vida toda foi interpretada dentro de casa, fora de casa, na escola, coordenadora chamando meus pais porque eu bagunçava. E aí eu tinha que interpretar. E você contava a verdade? Isso eu queria Você ver. contava a verdade? Achei super interessante isso. Na verdade, ela tá dizendo que eu sou um ótimo aluno. Mas eles iam captar ali, né? Eu era um garotinho certinho, então... enfim, o castigo em casa era o mesmo, enfim. Então, assim... Chamou na escola, já não adiantava querer converter, né? Não dá. E foi assim durante minha vida até os 21 anos de idade. Quando parei racionalmente, digamos assim, não, agora eu sou um adulto. O que eu quero pra minha vida? Falei, vou por esse caminho porque já tinha o domínio da língua de sinais, já tinha toda uma expertise, digamos assim. Fiz os cursos, entrei, trabalhei na Secretaria de Educação, trabalhei em universidades, enfim. Vim para cá, para a universidade, para a UFSC, que é pioneira, digamos assim, no Brasil hoje, né, em relação ao curso de Letras Libras, né, o campus ali abriu a porta para a comunidade surda mesmo, então hoje ela é referência no Brasil e não Ai, só gente, aqui, mas muito no orgulho mundo. disso. Que legal, né? Falem o que quiser da UFSC, mas... É fantástico, Nossa, assim, sabe? tem vários cursos ali E a que comunidade é são muito sensacionais. forte, chama mesmo, convida as pessoas de fora para prestigiar tudo, né? A pesquisa, enfim, a ciência. E ali a gente se conheceu, né? Antes da Inclua, na verdade, né? Antes da Inclua. Antes da Inclua, a gente tinha se um conheceu círculo pelo social, né, porque comum. a comunidade surda é muito pequena, na verdade, assim, né? É muito unida, né? Todo mundo se conhece. Não tem como não conhecer as pessoas, sabe? E aí, depois de um tempo, a gente se aproximou. Pandemia. No início da pandemia, a gente... Bom, aguardem que eu vou contar essa história no altar. Abusada. Só falta não ter a data daqui a pouco. Veremos. A pandemia foi maravilhosa. Foi uma imersão, assim, igual a Hannah fala. Foi 5 anos em... O nosso relacionamento foi a lá Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5, foi 30 anos em 3. Porque a gente passou a conviver diariamente na pandemia, assim. Eu tinha acabado de passar por uma transição de vida, assim, em várias questões, tinha me mudado de casa, tava morando sozinha, assim, abandonada, minha família não é daqui, eu tava na pandemia totalmente sozinha aqui, a gente trocando mensagem, vamos. Aí a gente juntou e ficamos. E aí? Veio a Inclua. Sim, em então, 2021, né? Em 2021, ali no segundo semestre, em agosto, exatamente. A gente fez nossa primeira reunião de negócios. Exatamente. E semana retrasada, fez 2 anos, né, Vida? Foi, que a gente decidiu criar. Foi dia 10 de agosto. A gente decidiu criar a Inclua. Vamos. Tá aí, pro mundo agora. Nós temos a liberdade de ser criativo, de levar o conhecimento, de levar tudo que a gente sabe, de também convidar a comunidade surda a participar dos projetos que a gente trabalha em conjunto, porque sem eles também a gente não é nada. Sim. Então, tá sendo uma história muito... Mas tem algo, assim, específico que vocês atuam no geral? De ensino, de trabalho? Então, a gente trabalha com 2 campos hoje, né? A gente trabalha com tradução audiovisual acessível e comunicação acessível, né? Consultoria. Consultoria e comunicação acessível. Então, assim, dentro de tradução audiovisual tem vários serviços, como interpretação, como janela de Libras, legenda, audiodescrição, né? Tu me complementa. E a parte de consultoria que entra a capacitação, treinamento e por aí vai, sabe? Então, a gente consegue fazer um diagnóstico dependendo da situação, se é um evento, se é uma instituição, se for um material, uma produção. Então, a gente consegue analisar, mostrar quais são as barreiras que existem na comunicação acessível, né? Quais são as barreiras que existem na comunicação, e a partir disso a gente mostra quais são os serviços para solucionar aquelas barreiras que existem. Então aí a criatividade vem com força, então quando dá a carta branca pra gente, a gente faz Que legal. capacitação, a gente inventa... Até porque quando fala em comunicação acessível, não é só a Libras. Sim. Né? Não é só exatamente. a tradução ou a interpretação para Libras. A comunicação acessível vai
abrange um público amplo, incluindo, por exemplo, pessoas com deficiência visual, né? Então, quando a gente conversa, por exemplo, sobre a comunicação, não é apenas o verbal, né? É o não verbal também. Então, uma boa prática de comunicação acessível é a audiodescrição, que é o quê? Que é a tradução de elementos visuais em palavras. Né? Então, uma prática, por exemplo, que a gente costuma fazer no início de eventos, no início de lives, é a nossa própria descrição. Então, por exemplo, eu sou Hannah, uma mulher de pele branca, de 28 anos, tenho os cabelos castanhos lisos na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um blazer roxo, uma camiseta branca, um colarzinho pendurado aqui, estou num estúdio, atrás de mim tem uma parede branca, estou com um microfone preto grande aqui na minha frente. E isso é uma forma de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual que estão nos ouvindo conseguirem, né, conceber, se conectar, né? Se conectar com aquele ambiente. Exato. Então, quando a gente fala em comunicação acessível, são várias frentes que temos, né? Inclusive, por exemplo, a questão da linguagem simples é um recurso de acessibilidade, né? Às vezes a gente tende a usar muitos jargões, termos técnicos, palavras ultra complexas, mas isso não é acessível, né? E aí não é acessível não só para pessoas com deficiência ou diversidade funcional, não é acessível em geral, né? Então, é um espectro muito amplo falar em comunicação acessível. E como que é pra você, Gabi? Assim, não, desculpa fazer perguntas, mas pensando nisso, porque eu tô fazendo tema. De acessibilidade na comunicação, acho mega importante. Eu sempre converso com os meus alunos sobre a importância da gente facilitar o discurso para incluir mais pessoas. Então, realmente trazer palavras mais simples, que não significa que o nosso discurso vai ser mais frágil, que os argumentos são mais frágeis. Pelo contrário, mais pessoas conseguem debater com a gente. Então, acho super importante. Adorei conhecer mais da Inclua, saber mais da história. Muito massa mesmo. Eu conheci o Giliardi apresentando o espaço aberto, né? Do festival de dança, Do festival de dança. Exatamente. E a convite da Sheila e do Dani, ali da diretoria, né? E aí a minha preocupação é porque eu sou manezinha da ilha, vocês sabem, né? A gente engata uma primeira e chega de zero. Porque a gente fez um intérprete. Ele me Interpretou ela, meu Deus, guerreira. E aí eu descambei a falar uma hora lá que esquecesse dele. Não, aí eu disse, meu Deus, o Giliardi. O Giliardi não é manezinho, então... Exatamente. E aí eu tive o cuidado, justamente, a gente conversou antes, né, Gil? Eu tive o cuidado de dizer pra ele, veja se dessa forma que eu tô falando está bom. Só que aí, quando eu tenho um roteiro, tá ótimo, mas várias vezes eu tive que improvisar. Ela botava a mão assim, tô te ajudando ou te atrapalhando? Aí eu olhava pra ele, tá muito rápido, aí ele só dizia, segue. E aí eu comecei a ser mais cuidadosa. Teve uma hora que eu esqueci, descambei a falar, né? Porque eu sou eu, afinal de contas. No final deu um discurso lá, toda emocionada sobre arte. Aquilo ali foi um improviso total. E eu realmente esqueci dele. Quando eu olhei pro lado, ele tava lá finalizando. Tadinho, todo suado. Mas mantendo a plenitude. Gente, mas é que eu fiquei pensando assim, né? Porque eu até mandei o roteiro, a gente trocou o roteiro e tudo. Havia uma ideia do que seria falado. Achei incrível e muito dedicada a preocupação dele com o nome das empresas, as coisas que ele precisava de um pouquinho mais de tempo, sabe, Gabi? Assim, ó, isso aqui eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Aí eu dava o tempo, olhava pro lado, aí ele fazia, eu ia lá, falava, a gente formou uma parceria legal. Mas foi... agora pensando nisso, porque... vai da parte de quem tá comunicando também tornar e acessível para ele a interpretação, né? Exato. Também para vocês a interpretação. E o que não é diferente também aquilo que a gente busca quando a gente tá ali com se servindo do que a Gabi oferece, né? Como uma professora incrível que ela é. E os outros professores que ela traz ali para o curso de oratória que ela oferece, eu acho muito interessante que a Gabi, ela nunca tá fechada naquela proposta. Ela traz a proposta e daqui a pouco ela olha e ela diz assim, não, gente, peraí, eu pensei numa coisa aqui porque eu acho que vai funcionar melhor com vocês. Porque aí ela forma turmas diferentes, com profissionais diferentes. E sabe o que acontece? Ela acolhe o que cada um tá trazendo. Então, não é só um desafio para nós. Ela troca a experiência dela e ela tem uma
uma acolhida gostosa, porque eu acho que humildade não é a palavra, porque a Gabi, ela tem isso já nela, é dela já no olhar. Mas ela traz para aquilo que ela entende que é o ideal, ela não se importa de ela dar aquele passo atrás e dizer, opa, mas espera aí que eu tô aprendendo algo com eles aqui, ou essa turma tá me levando para um outro lado, para uma construção que eu não tinha imaginado. Então é tão gostoso ver ela quanto professora também se surpreendendo com a turma dela. E aí nós tínhamos um colega que ele queria perder o sotaque e eu fiquei muito brava com ele. Imagina, sotaque é personalidade. E eu aprendi muito contigo, Ali. Muito, Ai, meu muito, Deus. muito. Porque a Ali compartilhava como que ela montava os textos para a cerimônia. E o cuidado dela, da atenção aos detalhes, do que ela trazia para cada um. Então, esse cuidado mesmo com cada detalhezinho da comunicação, isso veio muito de você. Então, aprendi muito contigo. Gabriel, desculpa porque eu brigava contigo. Ah, já vai expor o nome tudo. Tadinho do menino. Não, o Gabi. É que o Gabi, gente, ele lidava com uma multinacional, né? Ele ia para outros lugares, então ele tinha aquela coisa, ele não queria perder o sotaque por vergonha da identidade dele. Eu recebo muito essa. Mas era por causa pra se fazer entender melhor, porque nós aqui, a gente pensa que é Ferrari, cara. A gente engata primeiro e quer chegar a 200 por hora em segundos, não é? E muito bacana a forma como a Gabi acolheu, como ela orientou, para ela compreender assim, tá, mas você vai perder a sua identidade. E havia essa... Até tô falando aqui o nome dele, porque eu e o Gabi, a gente se fala até hoje. Então, assim, havia essa preocupação dele e ele não havia pensado nisso. Será que em algum momento ele não ia se sentir... Como assim? Como assim eu não consigo mais falar o ioiô tastolo? Né? A gente tira sarro, mas Ele era existe manezinho? isso. Aham. Ah, Só que aí ele precisava se apresentar e aí ele queria ter ele queria ter mais pausas, né, Um Gabi? perfil mais profissional. E isso a Gabi me ajudou muito também e me ajudou a controlar as minhas emoções, porque, gente, eu choro. E aí? Eu chorava a aula inteira. Qualquer coisa que eu ia apresentar, quando eu olhava, tava todo mundo chorando, cara. Eu disse, meu atriz, manteiga derretida. Atriz. Cara, Mas sim. é porque eu acho que a gente saía naquele momento, a gente saía da coisa do técnico, sabe? Uhum. Então, foi muito gostoso. A nossa turma foi uma turma muito gostosa, Foi muito né? especial. Foi mesmo. muito especial, assim, as meninas ali, tudo. E aí, na última aula, eu surpreendi um pouco a turma. Eu levei uma simbologia. Todos nós temos Eu tenho um até vidrinho. hoje. Uhum. E aí, eu levei, assim, com cada um. E aí, eu botei no texto o pouquinho de cada um, assim, o que cada um tinha iniciado, que tinha ido buscar. E, na verdade, o quanto lá no final a gente tinha se surpreendido, que não só a gente encontrou o que a gente estava buscando melhorar, mas o tanto que a gente encontrou dentro da gente mesmo, coisas que a gente nem sabia existir. Então, comunicar também é isso, né? É trazer para você para o universo tal, que você se descubra muito mais e se capacite com um pouquinho mais de convicção, assim, não querendo transformar você numa outra coisa. Porque muita gente, quando busca oratória, às vezes, me corrige, Gabi, às vezes quer criar um personagem, né? Uhum. E claro, existem posturas. É como eu brinco, assim, gente, aqui eu sou a Ali, lá no altar eu sou a celebrante. Claro, existe uma postura, um cuidado, né? Daí a gente tem aqui. Mas ainda assim tem que ser a nossa essência, ainda assim tem que ser nós. Então, isso eu vejo que é um cuidado da Inclua, que são vocês ali, cada um com a sua personalidade. O Gil não quer ser a Hannah não quer ser o Gil. Então, isso eu percebo em vocês, não só quando vocês estão aqui na minha frente, mas quando eu acompanho vocês lá nas interpretações. E isso é da Gabi também, porque quando a gente vê a Gabi atuando, eu digo assim, meu Deus, olha essa mulher. É um escândalo. E aí você encontra a Gabi na rua, é a Gabi. Você encontra a Gabi no podcast, é a Gabi. Você encontra a Gabi na sala de aula. Então, isso é muito gostoso. A autenticidade, né? Isso. Então, a comunicação, para mim, ela tem que trazer isso. Porque quanto mais verdade, mais você se comunica com o outro, né? Quando brinca assim, a mãe já conhece o nosso olhar. Não precisa nem a gente falar... Gente, então as formas de comunicação, elas precisam ser ampliadas, sim. A gente precisa ter um pouquinho mais de capricho e cuidado para aprender, para se dispor a receber essa comunicação. Né? É muito mais sobre nós, né? Do que a Sim. gente imagina, né? Então,
você vai encontrando algumas camadas que você não esperava. Mas se também não tiver uma profissional, você não vai encontrar a camada, né? Então, acho que por isso que é essencial, né? E O eu que vejo você que faz. é o conhecimento das ferramentas para você conseguir comunicar com mais intenção mesmo. E, de fato, as pessoas às vezes procuram um personagem para não se sentirem expostas. Que é diferente de você fazer as coisas com mais estratégia, ou ter o cuidado de, por exemplo, roteirizar antes de falar. Isso é algo que, às vezes, eu recebo de alunos ou de clientes, que o medo é ficar engessado quando a gente planeja. Mas não é só isso. Planejar é você dar atenção para aquele momento. Você pensar, tá, o que eu quero que as pessoas vivam no caso de uma cerimônia? O que eu quero que as pessoas vivam? Quais momentos que elas vão passar? Então, eu vejo que isso também é trazer verdade. Não é porque é planejado antes que é engessado. Lógico, com ferramentas que te ajudem a também ser natural, trazer sua essência. É a interpretação do momento, na verdade, né? A gente vai captar com o cliente o que ele quer, qual é a verdade dele, e a gente vai trazer para aquele momento. E é surpreendente, porque eu estava até comentando quando eu cheguei, eu tenho um casamento próximo, e a história é belíssima, e eu me divirto, eu tô me divertindo. Aí eu vou ter muita facilidade de falar na hora, porque o casal me deu essa liberdade, me deu esse subsídio para que eu possa trazer para aquele momento e ser uma coisa agradável e relevante para aquele momento, né? E a gente, assim, que tá sempre interpretando ao vivo, e tem coisas que a gente não controla, né? Tipo, com a Ali, na época lá, eu pedia pra Ali, qual que é o roteiro? Me manda com antecedência, deixa eu estudar um pouquinho. Porque, assim, com o papel na mão, o que tá aqui eu consigo controlar. Às vezes você fugia do texto, ou complementava, ou Jesus folgava. amado, você é um herói, jovem. Você é um herói. A gente tem que estar preparado para situações como essa, sabe? É uma habilidade improviso, né? desenvolvível, Exatamente. Eu quase fiz uma pegadinha com intérprete. Desculpa, Gil. E minha cara é aquela, vamos lá. Acontece. Alinhamento dos chakras. Mas é legal, assim, porque assim, me faz colocar em situações, me faz imaginar situações como a sua. Tipo, não você exatamente, mas pessoas acabam fugindo um pouco do roteiro, quer trazer um outro encantamento, porque sente a energia do público também. Tem Olhou isso ali, também. pô, vou fazer uma piadinha pra tirar um sorriso daquela pessoa. Então, acontece. A gente tá aqui, enfim, se a gente acaba tirando um sentimento, não passa a informação e a pessoa, tipo, 99 pessoas do palco dando risada e uma pessoa só. Não E aí, entendendo não o que entendi. tá rolando aqui? Não tô entendendo. Então, Isso não é inclusão, né? Não. exatamente. Então, a gente tem um cuidado enorme, assim, com o trabalho que a gente faz. Deixa eu te perguntar, você é filho único? Não. Tem outros irmãos? Tem mais uma irmã mais nova do que eu. Ah, legal. E a gente foi privilegiado, digamos assim. Eu sempre falo, porque por ter pais surdos, para mim, me colocou numa realidade, num mundo, viver coisas assim fantásticas e me levou onde eu tô hoje, né? Que é querer levar cada vez mais a acessibilidade, a inclusão para dentro de espaços que a gente imagina não ter acesso. E hoje, com a Inclua, a gente consegue conversar com pessoas que a gente nem imagina, sabe? Nem Abre imaginava. Um horizonte, né? Você fica muito Uau! mais... É fica mais fantástico nítido, isso. né? E a gente consegue fazer com que aquelas pessoas que estão ali tentando, querendo ter uma oportunidade desde o início, praticamente, de recrutamento, assim, de pessoas dessa fase mesmo, de seleção, de Que processo, bacana. e de Nossa. pessoas que já estão na empresa trabalhando há anos, que talvez não teve uma oportunidade porque a pessoa não sabe o que ela está querendo dizer, ou vice-versa, sabe? Então, assim, a gente está abrindo algumas portas no sentido... Ocupa seu espaço, né? Seja protagonista da sua história. Vamos fazer com as coisas mudem. Ai, Então, gente, eu já fico toda emocionada. Eu tô bem emocionada aqui E também. através da É comunicação. Sabe que eu tava lembrando agora? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas um filme que ganhou o Oscar, você deve saber qual. Eu assisti, eu chorei do início ao fim. Porque a filha também, que lindo. interpreta pro pai, né? Esse filme é incrível. Isso. É um filme Coda. belíssimo. Chama Coda. Coda, eu não tinha assistido, porque lá em casa a gente assiste todos quando tá pro Oscar, essas coisas. E quando nós assistimos, foi uma emoção, assim, total,
Porque a gente nunca olha por esse lado, né? A gente sempre acha que é tudo muito fácil. Ele tá acostumado, ele vai fazer assim, ele não vai fazer assim. Quando eu vi o filme, nossa, a gente se olhava e chorava, né? Não paga imposto pra chorar também, né? Foi um Cílios que eu marco. digo. Foi belíssimo e abriu também um horizonte, um leque para as pessoas enxergarem essas pessoas, né? E toda a necessidade que elas ainda têm, né? Como vocês falaram. Exatamente. A língua de sinais no Brasil, né? A Libras está ganhando uma proporção, está ganhando uma visibilidade muito fantástica. Inclusive no Oscar, a própria comunidade surda contratou eu e a Hannah, no caso, a Inclua, para interpretar o Oscar. Aqui não na cerimônia Não oficial, a cerimônia né? Mas a oficial. comunidade surda brasileira queria assistir a premiação, porque Ai, gente, por que causa orgulho desse filme, Legal! né? Então, assim, foi um marco para a comunidade surda, de fato, porque, poxa, é representatividade, né, gente? Sim, Nossa. sim. Com Tem que que frequência a gente vê Aham. pessoas surdas, atores surdos, ganhando uma estatueta do Oscar? E ele ganhou ator, né? Melhor ator. de E o filme melhor- também ganhou, Aham, né? também Não. ganhou. Aí a comunidade surda se uniu, contratou a Inclua pra gente interpretar a cerimônia do inglês para a língua brasileira de Que sinais. Foi legal. transmitida no YouTube ano passado, né? Exatamente. No domingo à noite, assim, era ao vivo, né? Então, aquelas Aham. 3 horas de Pois cerimônia. é, e aí? É ao vivo, né? Aham. Vamos Aham. supor. Então também tem a interação de quem tá ali falando, né? Do apresentador, do ator que ganha, ou a pessoa que ganha a arte, né? Que Aham. ganha, vai lá fazer seu discurso. Vocês não têm esse roteiro, né? Tudo tem que ser ali, ao vivo, e transmitindo essa emoção também, né? Tudo ao Então, vivo. A gente trabalha com excelentes profissionais, né? Então, Aham. são profissionais que têm uma habilidade incrível de técnica, de tudo. E, inclusive era em inglês, né? Então, assim, pra você Pois ter uma é, ideia... Estavam assistindo na TNT, né? Se eu não me engano, tava passando a Num transmissão em algum canal, aí tinha, né, a É. locução em inglês. E o legal é que foi a comunidade surda contratou a gente para poder interpretar um evento que era em inglês para língua de sinais, sabe? uhum. Tipo, não veio de pessoas ouvintes querendo contratar para um surdo que tá ali, sabe? Sim. A comunidade se A mobilizando. autonomia, né? Sim. Nossa! Sabe? Nossa! Então, assim, pra gente Ui, foi, arrepiado aqui. foi sério. muito, É. muito, muito massa. Assim, então, vai fazer parte da nossa história, É. né? E, assim, as coisas estão caminhando fantásticas. Como é que eu posso dizer, assim? A gente tá vendo as pessoas chegarem até a gente e dizer, pô, que bacana, obrigado pela oportunidade, sabe? Obrigado por estar aqui também. Uhum. então... Né? E hoje Eu amo que eu faço, né? a temática da inclusão não é o foguete do Elon Musk, né? Porque é um foguete que não dá ré, né? Uhum. Eu não sei qual que é o termo agora, me embananei toda porque eu não sei qual que é a expressão certa, mas é um Foguete foguete não não dá dá ré. ré, Não exceto dá do ré. Elon Musk que dá, né? Mas aí... Mas é outros 500. Mas a inclusão não tem como voltar. Você não tem Eu como também acho que não tem. garantir direitos e depois desgarantir Uhum. direitos para as pessoas. Então, isso não faz sentido, né? Então, as pessoas estão com esse olhar mais atento, né? Cada vez mais. É claro que a gente lida, às vezes, com clientes, aí não falando da comunidade surda, mas com clientes que, por vezes, colocam intérpretes ou colocam acessibilidade em eventos meramente por obrigação, Uhum. né? Simplesmente porque tem que fazer cumprir a lei, porque tem lei, né, que obriga. É lei agora? Sim. É obrigatório. Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, agora eu não lembro o nome, 13.146 de 2015, Uhum. ela traz a obrigatoriedade de tornar tudo, basicamente. Tudo tem que ter um formato acessível, tem que ter disponibilização Isso, escolas, acessibilidade. eventos, empresas, sim, sob o risco, inclusive, de se as pessoas denunciarem multas, né? Porque isso enquadra como discriminação, Sim. né? E aí a discriminação é penalizada por lei. Então, enfim, tem pessoas que fazem, né? Simplesmente porque tem que fazer, né? Ou porque o medo de denunciar, de receber uma denúncia e tudo mais, mas a gente vê que as pessoas já estão começando a se preocupar mais por isso, não apenas pela questão legal, ou para fazer cumprir a lei, ou porque tem que fazer, não, mas pela preocupação real, né? Uhum. Humana, né? Por essa Sim, as questão empresas humana. também estão administrando de forma diferente, né? A administração está diferente, não é? Ainda tem, claro, algumas empresas muito sisudas, mas não é mais a grande sacada da empresa, até porque a tecnologia trouxe uma revolução muito grande para isso, né? E
a tecnologia tá aí para comunicar, mas ainda assim silencia se você ficar só na digitação. Eu acho que quando você aprende a sua língua e consegue que mais alguém da sua empresa, seja o seu superior ou um colega de trabalho, eu acho que quando você consegue não tenho certeza, que você consegue se comunicar e se fazer entender na sua língua, com a sua verdade, isso te tira do silêncio. Com certeza. Eu ainda acho a digitação é importante, ali o celular, mostrar para o outro o que você quer dizer, mas quando você pode usar a sua língua para se expressar, aí para mim isso é comunicação. E isso é acessibilidade, é ser acolhido e é de uma verdade incrível, porque aquilo que você lê, nem sempre você vai interpretar com a verdade do outro. 99% das vezes você interpreta com a sua verdade. E aí você pensa isso dentro de uma empresa, ou pensa isso num evento, a interpretação de uma história, a interpretação de um texto. Pensa isso num filme, né, Gabi? Pensa isso, a Gabi receber alguém assim na escola dela para uma turma, ou nas reuniões dela. Eu já me sinto... Quando eu fui participar do projeto de adoção, quando eu e o Kennedy nós pensamos na adoção, nós fomos lá no lugar, né, na prefeitura, que era para lidar com isso. Posso? Por favor, pode comer. Aqui a gente come, a gente bebe. Água, tá, gente? Não chegamos na parte do uísque ainda, nem do vinho, porque estamos aguardando patrocinadores. Com certeza. O espumante, aquele espumante maravilhoso. Espumante, é bom demais. E aí... ela disse assim, você sabe, né, tem a questão que criança que você quer receber, a idade, e aí quando ela foi conversando, aí eu falei pra ela assim, olha, eu tô aberta, ela assim, pois é, mas como é que é a sua casa? Aí eu parei pra pensar, porque isso você não é caridade, né? Você tá levando seu filho pra sua casa, então se ele fosse gerado de você, você iria igual reformar a casa, porque ele iria chegar a uma situação que ele precisaria se adaptar para poder ter liberdade de ser. E ali tudo acontece muito rápido, é uma ligação e em 15 dias você tá com seu filho na sua casa. Uau. Eu não tenho problema nenhum, pode, né, se precisar de interpretação de Libras e tal. Ela assim, que grau você está no estudo de Libras para se comunicar? Porque o seu filho, ele já pode vir muito na sua frente, e aí como é que você vai se comunicar com o seu filho? E aquilo foi me diminuindo tanto. É sério, gente. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é só estar lá na TV num evento bonitinho. Não é só para isso. É para a vida. É para sua vida social. E isso, a gente está falando aqui, claro, nós somos comunicadores, principalmente de eventos, mas... Eu quero trazer essa verdade para a sociedade, para que você olhe para o lado, não para o dia da sua agenda que tem um evento, que possa ter um convidado. Eu quero que você comece aí do teu lado, na tua casa. E eu comecei a ter um olhar para isso. Eu confesso que eu tentei aprender sozinha na internet. Não rolou, porque eu não conseguia entender a expressão do movimento. Né? E é língua, né? É língua. Então, eu não queria só fazer um negócio assim. Eu queria entender como é que tinha que estar meu rosto, qual é que era a expressão do meu corpo. E aí, isso eu penso muito nas aulas que a Gabi deu, porque ela trouxe uma pessoa para nos dar uma aula que a gente tinha que rolar e não sei o que, gente. Corporal. E eu tava com a roupa errada. A minha barriga ficou de fora. Com certeza te avisaram. Não, claro que me avisaram. Mas, claro que avisaram. Eu que tava com a roupa errada. Sei lá, gente. Não, você nunca tá com a roupa errada. Você foi muito estilosa. Ela é toda elegante. Então, é que nem sempre a roupa elegante tava o que precisa, querido. Mas assim, é que a gente tinha que deixar fluir. E eu tive tanta dificuldade para me entregar aquilo ali, porque eu estava pensando, eu vou ficar ridícula. Olha só. E aí eu olhava meus coleguinhas, eles lá rolando, um se achando árvore, outro se achando borboleta. E tu foi o quê? Não, eu fui uma pedra rolando. Mas assim, foi tão engraçado, porque até que chegou uma hora que eu comecei a chorar.
por me achar incapaz Uma pedra chorando. de me entregar Qual o nome aquilo do filme? ali. É sério. Ali. Ali, a pedra que chora. Não. Você tira leite de Que a pedra. pedra falava, tá? Verdade. Gente, eu sou muito cinéfila. Eu Não. adoro esse filme. Tem um Vamos fazer filme que a pedra Aham. chora? Ela tá falando do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. assim, uma É das um- realidades. é um elas são filmaço, pedras. né? É um nossa. filmaço, tá? Vamos falar Tá um bom, pouco desse vou ver. Então, assim, aí Tá eu bom, lembro vou que ver. aí as Curiosa. pessoas começaram a me olhar e aí eles começaram a parar. Então, eu tava comunicando que aquilo ali pra mim tava sendo um desastre. Tortura. E eles estavam maravilhados porque assim, eu sou a borboleta e vou voar, entendeu? E eu tava ali me sentindo, pensando, ai, porque a minha calça vai descer, vai enrolar, a minha blusa vai subir. Então eu não me entreguei. E comunicação é entrega. É, Então, isso é pra como é vida. que eu quero ir pro YouTube aprender língua de sinais se eu não paro para olhar aquela realidade, para entender a necessidade daquela expressão, a necessidade daquele movimento, de quando você vai estar ali, você não vai usar esses movimentos para tirar sarro, para nada disso. A comunicação é uma coisa séria. Sim. A comunicação é como a gente brincou aqui. Ela afasta e ela inclui, ela aproxima. Então, é preciso ter cuidado e ter respeito. Então, eu comecei a me sentir uma fraude tentando aprender aquilo ali, porque eu acho que eu sou muito aluna de sala de aula, sabe? Eu preciso ter o contato ali, a troca Estar da sala de presente, aula. né? Eu preciso. A IAD, pra mim, é uma tortura. É. Então eu não consegui. E eu confesso que para hoje eu queria estar melhor preparada porque eu gostaria de apresentar vocês com essa verdade. E eu respeito tanto vocês e a verdade de vocês e a tua história, Giliad, que eu achei assim, não, eu não vou para lá para fazer uma encenação. Se eu não aprendi de verdade, eu não vou fazer isso. Porque é sobre isso, né, Gabi? A Gabi também passa isso. Ela tem esse cuidado. E quando você vê a Gabi atuando, você vê que ela está ali tecnicamente, mas tem a essência dela e tudo nela é comunicação. Da forma que ela prende o cabelo, o brinco que ela usa, a roupa, tudo. Dependendo do que ela quer te informar, do que ela quer te trazer, dependendo do tema da aula, ela está ali toda preparadinha. Talvez ela nem se perceba, porque ela é muito natural, comunicação. então, É dela. natural ela. Você se percebe? Olha, sim, porque... Mas mais sobre isso. Na época que você fez, não tanto, tá? Assim, em relação a Aham. roupas, o detalhe que você trouxe do brinco. Mas eu vejo que é muito importante, porque tudo é comunicação. Desde o movimento, desde o que a gente tá usando, o cenário, tudo faz parte de uma mesma mensagem. Então, eu vejo que é muito importante a gente alinhar tudo. Quando eu comecei a palestrar, eu lembro de... Logo nas primeiras palestras, ter percebido que o que eu tava vestindo não tinha a ver com o que eu queria passar. E é muito diferente da gente se sentir bem com a roupa. Você falava bastante disso também, né, Ali? O quanto era importante a gente estar com a roupa que tem a ver com a nossa Ser um mensagem. instrumento, né? Isso. E A aí, esse ano eu comecei um processo com um estilista pra essa parte de palestra e comunicação. Pra demonstrar o que eu realmente quero. Porque a roupa é algo que, pro público em geral, parece até superficial. Você focar nisso, mas não é Não nada é. superficial. É o que Você abre... ganha ou perde o respeito em segundos. Só da Isso. pessoa botar o olho. Era aquilo que a gente E tava antes de falando do abrir a boca, fotógrafo. É o que a gente tava falando É. lá. Exatamente. E cada coisinha comunica algo. A gesticulação... Até lembrei com vocês falando que uma vez, em um evento, eu conheci um professor de oratória, que era também, por acaso, intérprete de Libras. Que legal. E como ele brilhava com a gesticulação e com a expressão facial. Porque ele trazia para as expressões, não se comunicando em Libras, no momento que ele estava palestrando, realmente trazendo a voz, mas ele trazia tanta expressão. Como trabalha a linguagem não verbal, muito massa. Bastante. Muito. E isso é bem interessante, porque, assim, uma das... Quando a gente fala de línguas de sinais, em geral, né? Não só a língua brasileira de sinais, mas a língua americana de sinais. Línguas de sinais como um todo, né? Pra gente, quando a gente não faz parte desse mundo, quando você estava comentando, né? Quando a gente não conhece, não entende que é uma língua, não entende muito bem como funciona,
Um dos grandes mitos é das pessoas acharem que a Libras ou a língua de sinais é feita só com as mãos. Mas não, ela é todo um conjunto. Inclusive, linguisticamente, ela é todo um conjunto de elementos. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre o português e a Libras? Né? Se a gente pensar assim, não nas línguas em si, né? Mas assim, na categoria linguística. O português é uma língua que a gente produz com a voz e a gente recebe com a audição. Certo? As línguas de sinais são línguas que a gente produz com o corpo, não só com as mãos, e percebe com a visão. Então, os canais de produção e de percepção, que é o que chamamos de modalidade, são diferentes. Nas línguas vocais auditivas, nas línguas visuais espaciais. Então, assim, quando as pessoas compreendem isso, aí quebra um pouco essa vergonha de, ai meu Deus, eu tenho que usar meu corpo, eu preciso usar essa expressão facial. Sim, porque não é só a mão. Né? Existem outros elementos diversos que vão marcar tempo, vão desambiguar sentidos. Então, assim, é uma língua tão complexa, tão rica, né? Mas aí precisa realmente fazer essa quebra, entender, peraí, não é só o que eu tô fazendo aqui com as minhas mãos, é todo o conjunto da expressão corporal, né? Que aí não é gesto, não é mímica, né? Mas que são componentes linguísticos da língua, de expressão da língua. E quando a gente tem esse conhecimento, né, da língua de sinais, a gente acaba conscientemente ou não trazendo isso para nossa comunicação também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo muito gesticulando, eu tento me controlar, inclusive. Eu tenho tentado conscientemente não gesticular tanto, mas é por causa desse contato com a língua de sinais. Assim, essa bagagem, imagina. Essa bagagem. Imagina. E me veio agora que essa parte da expressão facial nas Libras pode ser o equivalente à nossa modulação de voz. A maneira como a gente coloca a intenção ali na voz, na fala, e que muda completamente o texto. Na oratória a gente chama de subtexto, na interpretação. Então, o que a gente fala além das nossas palavras? E a expressão muda tudo completamente, assim como a modulação da voz. É um outro universo. Eu sempre brinco assim que tem texto que eu digo assim, ó, aqui eu vou fazer uma paradinha do Obama, olhar para as pessoas, dar uma piscadinha. Aí as pessoas ficam assim, aí às vezes eu chego em casa e o Kennedy diz assim, aí entrou a minha paradinha do Obama. Planejado. Às vezes eu deixo uma frase tipo assim, eu poderia dizer que ele falou que ele também gosta do bumbum dela, mas aí não seria de bom tom para o momento. Aí eu paro, dou uma olhadinha, aí espero a gargalhada e retorno assim, entrou. Então a gente também tem esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. E a expressão é fundamental. Aliás, esse é o meu medo maior de usar qualquer coisa de intervenção no meu rosto. Porque eu realmente sou uma pessoa muito expressiva, não ia durar 2 meses meu botox, então isso eu ia gastar o dobro. Então eu tô pensando muito sobre isso, mas isso é um dos meus principais medos. Claro que existem técnicas profissionais, eu sei que existem garantias, você fazer da forma correta, mas acho que é o que mais me assusta hoje, é eu não conseguir passar com a minha expressão a verdade do que eu tô falando, do que eu tô interpretando no caso. Sabe? Já tive... A gente tem, né, ideia muito isso que as pessoas falam, nossa, me emocionei com a tua emoção. Nossa, você tava ali com a sua verdade. Eu escuto muito isso. É porque você faz de verdade. E realmente, eu tenho que estar entregue ali, sentindo aquilo ali. Isso. Porque se aquilo ali não me emocionar, eu não vou conseguir emocionar ninguém. Se aquilo ali não representar uma verdade pra mim, e eu me coloco como um instrumento mesmo, eu não vou ter sucesso nenhum naquela cerimônia. Ela só vai acontecer. Alguém vai se emocionar pelas palavras bonitas, ou talvez a poesia, mas eu detesto quando já aconteceu, né, alguma vez, de eu ser convidada para celebrar muito em cima da hora e a gente não consegue se preparar adequadamente, mas assim, a pior coisa que existe para mim é eu sair do altar e me sentir devendo para ele. Sabe? Essa é a pior coisa, assim. E já aconteceu por causa dessas questões, assim, de cima da... Ou muito, muito atraso, 2 horas e meia de atraso. Aí, as pessoas, quando Já você estão começa a saturadas, cerimônia, né? Você pode fazer uma cerimônia em 10 minutos? Tá, é impossível, eu sei. Mas, assim, 15, 20 minutos. Mas vai parecer A que durou 3 atmosfera já tá horas, ruim, já é né? outra. E aí você Já tem que perdeu o lidar... brilho. Você tem que lidar com a tua frustração. Você tem que ir lá cortar e ainda assim tentar dar sentido e personalizar. E ainda você tem que levar emoção. E aí a pedra vai chorar, nego.
Aí, de novo, a pedra vai chorar. Mas é por causa de... Então, é o cuidado e o respeito. Ainda assim, tem um respeito com a gente e o respeito com quem tá ali nos ouvindo e quem tá recebendo aquela mensagem. E ainda assim, tentar fazer com que seja uma experiência incrível. Assim são vocês, né? Fazendo um gancho, desculpa te interromper. Vai lá, interrompa. Acontece com a gente também em língua de sinais. Em momentos de interpretação, a gente tem momentos quando termina meu turno, porque na maioria das vezes a gente trabalha em equipes, né? Ou duplas, assim, dependendo muito do evento, da proposta. Da dimensão do evento, né? E aí a gente... Se tá no meu turno, eu terminei e saí, eu consigo perceber se eu não fiz um bom trabalho. Eu percebo assim, pô, a minha interpretação naquele momento não foi ótima. Você fica em dívida, né? Não tá certo, deixa eu pesquisar mais um sinal aqui que é coerente com aquilo, ou é um conceito, às vezes é o tema também do evento que é muito complicado. Eu ia perguntar agora sobre isso, gente. E quando você tá interpretando alguma coisa que é totalmente contrário àquilo que é a sua convicção de vida, de pensamento e tal, que aí você tem que estar ali só com o profissionalismo. Como aguentar isso no carão? Aguentando. Faz parte da profissão. A gente interpreta, acho que Gabi também vai saber dizer sobre isso. A gente não tem muito o que fazer. É o profissionalismo que está em jogo, né? E isso já aconteceu comigo em alguns momentos. Por exemplo, eu treino a comunicação das pessoas. Às vezes, a pessoa não tem a mesma opinião que eu. Às vezes ela tem um valor diferente do meu e eu tô ali ensinando técnicas de comunicação para a pessoa falar mais sobre aquilo e convencer mais pessoas. É complexo. Só que hoje eu já entendo um pouco mais as áreas que eu não tô a fim de me meter. Eu já consigo escolher um pouco mais, entender. E já aconteceu de desligar clientes por isso. Então eu imagino que pode ser da mesma forma, vocês entenderem ali a pegada do evento, tá? Esse evento aqui não parece ser legal, já não senti que tem ali valores parecidos com os meus. Sim. Já, acho que nunca chegou ao ponto da gente não atender algum evento, mas talvez colocar profissionais que tenham uma maior afinidade com ele. Então, isso acontece também. Inclusive, quando a gente fala em interpretação para Libras, ou seja o que for, existem vários nichos, né? Várias áreas diferentes. Então, um dia eu tô aqui interpretando um evento como já aconteceu, de como reduzir a captura acidental de toninhas na Baía da Babitonga, que é um tema extremamente técnico, extremamente específico. No dia seguinte eu tô em um congresso médico, no dia seguinte eu tô em um casamento, no dia seguinte um evento... Aprendem sobre reunião corporativa, sim, a gente aprende sobre tudo. E a gente não recebe o roteiro de tudo. Na verdade, receber o roteiro é uma raridade, tá? É uma raridade. A gente chega, por vezes, apenas sabendo sobre o que é o evento, por isso a gente precisa se preparar antes. As pessoas pensam que contratar intérprete é só chegar lá e começar a sinalizar. Não é. Tem todo um trabalho antes de pesquisa, fazer glossário, pesquisar se já existem sinais, o que são aquilo, né? Aqueles termos e quais são as palavras, né? Sim. Porque... Sim. Em qualquer língua. Porque nos eventos técnicos tem palavras que não são as palavras que a gente usa diariamente. E aí você tem que trazer aquilo ali e trazer da forma correta, né? Exato. É todo um trabalho. E não é acessível muitas delas, né? Porque, assim, tem eventos que pessoas se empolgam, querem falar termos mais complexos cada vez mais. De propósito. Às vezes, toda área tem isso. Normal. Né? Normal, porque a pessoa sabe tanto daquele assunto e justamente, assim, quem não é daquela área não entende nada. Exato. E às vezes é um termo muito básico para a área da pessoa, então fica até meio difícil saber, tá, é básico para mim, então é básico para todo mundo. Mas não, geralmente o público em geral não sabe aquele termo. Exatamente. E não tem todos os intérpretes de todas as áreas. Entende? Era a minha próxima pergunta. O que manda é a técnica, o que manda é a pessoa saber, peraí, vamos lá, meu apoio, me ajuda, vamos dar o melhor aqui, vamos entregar o máximo que a gente consegue. Então, é nesse caminho. E quando a gente encontra pessoas que têm um perfil, têm afinidade, como o meio artístico, que é uma peça de teatro, uma música, algo assim... Não, aquele perfil de intérprete vai fazer um trabalho excelente que eu não faria. Porque me conhecendo, eu sei que eu tenho meus limites. Então, eu prefiro colocar uma pessoa... Afinidades, né? E vocês já foram pegos de surpresa em situação que aí vocês se emocionaram muito e tiveram que controlar também isso? Ou quando vocês se emocionam com aquilo ali, deixa rolar a emoção e tocamos porque, afinal de contas, isso é comunicação? Exatamente.
Eu já fui pega de surpresa em 2 momentos que eu consigo me lembrar. Um deles foi quando eu tava saindo do IFSC, eu tava trabalhando no IFSC Palhoça Bilíngue. Eu trabalhei ali por um período como intérprete, e aí eu tava interpretando uma reunião com os professores ali, e era a minha despedida. E aí eles começaram a me agradecer e tudo mais, e eu tava interpretando, e eles agradecendo a mim, e eu interpretando, e aí eu não consegui. Óbvio, eu comecei a chorar, e aí trocamos de profissional. Né? E um outro momento que foi muito marcante também, no sentido de que eu não consegui conter muito as emoções, assim, a gente tenta ao máximo, foi uma palestra que eu participei, era sobre violência contra a mulher, sobre exploração sexual, assim, um tema muito, muito, muito sensível, me tocou de uma sobremaneira, assim, e aí também a saída é por isso que a gente trabalha em equipe também, né? Porque aí o colega tem que estar ali atento, ó, percebeu? Troca, sabe? Então... Mas acho que na Libras, diferente da língua falada, se consegue conter a emoção, até continua, né? Isso é muito individual, É assim, individual, também das temáticas, mas sim. Porque na língua falada, tipo, vai engasgar o negócio e não vai Trava, sair. né? Exato, e não vai sair. Já no gesticular, você dá uma respirada, te contém e... A mão tremendo, às vezes. As pernas tremendo, assim, não é fácil. Eu tenho poucas situações assim. Normalmente eu sou um pouco mais carrasco, eu vou embora. Insensível. Me emociono. Isso aí vai ter que rolar uma lágrima grossa. E a emoção é tão legal pra comunicação também. E fortalece tanto o nosso discurso, porque é justamente você ali de verdade, você sentindo de verdade, É você se tá entregar, falando. né? Se entregar, e isso emociona o público também. Sim. Isso também faz as pessoas estarem mais E conectadas. tu, Gabi, quando é que tu foi pega assim de surpresa, que tu teve que lidar com situações assim que, opa, pra isso eu não estava preparada? Tem uma que aconteceu recentemente. Eu não sei porquê, mas nos últimos anos eu criei toda uma questão com o meu aniversário. Eu parei de curtir, eu fico muito triste no meu aniversário. Até descobri que tem um Vamos termo mudar pra isso. Eu mudei esse ano. Muito bem. Legal, bom. Mas tem até um termo pra isso, Vou que até é comer em birthday blues. homenagem a isso. Ou a depressãozinha do aniversário. Que são pessoas que ficam tristes na época do Dizem aniversário. que é o inferno astral. É porque também, assim, é um dia reflexivo, né? Você vai fazer... Coloca na balança. Colocar na balança, que deu certo. Então, eu fico sensível. Isso aí é no Réveillon, gente. Vocês estão na data errada. Pra mim, é no meu aniversário. aniversário, eu reveio da pessoa. De certa Anjo, forma. você Ah, gostei. gostei Com disso. toda certeza. É o teu início de ano, é o teu início de ciclo, né? Isso. E aí, esse ano, eu consegui mudar isso, eu consegui aproveitar, e foi tudo tão lindo, e principalmente as pessoas que estavam ali perto de mim cantando parabéns, e essa cena ficou muito marcada na minha cabeça. Beleza, uns meses depois eu fui fazer uma imersão da Impulsione de oratória. E aí eu decidi, porque eu tava sensível naquela semana, colocar uma dinâmica que tinha umas velhinhas pro final. E geralmente eu não vou pra esse campo mais motivacional, eu sou mais técnica nas imersões. Ela pensa que ela é. Eu sou mais técnica. Mas eu quis me permitir também me arriscar. E aí eu coloquei uma caixinha. Eu pintei as caixinhas à mão. Eu fiz todo, sabe? Tava conectada. E aí o pessoal pegou as velhinhas e acendeu pra gente fazer um marco. Como é o marco do aniversário que a gente sopra as velhinhas, o marco de uma nova comunicação. Quando eu peguei a velhinha, eu comecei a tremer, porque veio algo pessoal ali que eu não tava preparada pra lidar. E a minha garganta ficou fechada e eu fiquei, caraca, eu não acredito que eu vou chorar numa imersão. Na hora, eu segurei e eu cortei mais rápido o meu roteiro. Foi uma decisão. Soprei, bom, passou. Depois a minha equipe veio falar assim pra mim, por que você não chorou? Deixou vir. Como você sempre fala, que é importante deixar vir também. E aí eu refleti que... eu acho que também é muito pessoal. Nem sempre a gente tem que deixar tudo ir. Mas talvez numa próxima oportunidade eu vou deixar um pouco mais. E assim a gente vai vendo onde fica confortável. Essa situação me pegou muito de surpresa. Digamos que agora, para uma próxima situação, tu já vai estar preparada. Vou decidir Coisa de que tu novo. não, Será que não eu... estavas vai naquele decidir momento. de novo. Tudo é Exato. decisão, é me verdade. pegou muito de surpresa. Eu jamais imaginei que eu ia remeter tão rápido a algo pessoal. E acontece. Se entregou de verdade. E quais são os fatores, assim, desculpa perguntar de curiosidade, que te levam a tomar uma decisão de cortar ou não cortar, assim, de curiosidade mesmo?
Depende do o ambiente. grupo, as pessoas, Mas você diz uma de afinidade. choro? Por exemplo, essa situação, assim, às vezes, por exemplo, seu aniversário, você estava com um grupo de pessoas que são próximas, que são queridas. Na outra, você estava numa imersão, um ambiente mais profissional, às vezes com pessoas menos Exatamente. né, próximas. Foi isso, eu senti na hora que ia cair num campo muito pessoal, que não era, na verdade o que eu tava sentindo não tava tudo muito especial, mas não tinha a ver com aquelas pessoas que estavam ali, entende? Era uma emoção que veio de outra coisa. Então eu já fui tentando dominar ali a emoção. Eu sinto que ser atriz me ajuda bastante nesse processo também, de deixar fluir ou parar um pouco. Ai, que legal. Essa decisão na hora. Ter uma cabeça ágil para esse tipo de decisão, né? Muito rápido, né? Sim, muito ágil, porque é coisa de segundos, né? E autocontrole para conseguir se conter e não ceder, né? A emoção também. Sim. Conseguir... Técnica. Técnica, interessante. É que como atriz tem técnicas de interpretação que você constrói a emoção. Que você tá vivendo aquilo de verdade, mas não é seu, é do personagem. Uau. Então, da mesma forma, você consegue diminuir a intensidade da emoção. Aparentemente, você continua sentindo, mas é o que demonstra pro público, pra câmera. Eu tenho uma pergunta. Quando tu constrói um personagem, como é que tu desconstrói depois para voltar a ser a Gabi? Isso é muito difícil, porque por mais que você saiba racionalmente que aquilo não é você, o seu corpo viveu aquilo. Sim. Esse ano eu tive uma experiência que foi bem intensa. Eu fiz uma personagem que ela tinha cenas pesadíssimas e que ela tinha muita crise de ansiedade. E a gravação foi por 1 semana. Nossa. Então, todos os dias de madrugada, várias horas, e eu tinha que trazer a crise de ansiedade. Então, eu tinha que fazer ciclos de respiração mais curtinhos, entrar nesse lugar, e você viaja naquilo. Sim. Então, depois eu chegava em casa e eu continuava ansiosa, porque por mais que não fosse aquela eu, emoção. Sim, construir aquilo. e o teu corpo não entende. Então você tem que ter técnicas para desaquecer também como ator. Isso é muito importante. Conseguir aquecer, entrar na emoção e depois sair e se contar que não é você. Se permitir respirar, meditar, lembrar o porquê que você tá ansioso depois. Mas é muito difícil. E, tipo, te colocar no lugar de que aquilo não é a Gabi, sim, é o personagem. Sim, mas dependendo do método de interpretação, isso é um pouco mais polêmico. Mas você pode emprestar algumas emoções suas. E aí você tem que ter muito domínio emocional para também não atrapalhar o teu processo individual. Porque você empresta alguma emoção, mas não é aquilo que você está lidando em cena. É fato. Uau. É. Porque pra Ali, pra Deia, pra Ju, enfim, quando vai pra uma celebração, entrega a emoção de verdade, né? Até assume o personagem da celebrante, mas entrega a emoção, digamos, empresta então a sua própria emoção. Eu não conseguiria numa cerimônia... Não usar da verdade. Ainda sou eu ali, né? Sim. Claro, se comportando de uma forma profissional, mas ainda sou eu. Assim como quando os noivos fazem alguma coisa engraçada, eu não sei rir assim... É uma gargalhada. Entendeu? Eu não sei ter classe. Eu não tenho classe. Gente, eu não tenho classe. Então, assim, eu tento disfarçar pensa coisas. que não tem classe. Ela pensa que não tem, né? classe. Quer ver quando chora pra limpar os cílios? A minha médica hoje, ela ficou realmente encantada com a minha forma de secar os cílios depois de eu chorar um monte. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas eu me emocionei lá e aí eu parei assim pra secar os cílios e ela ficou simplesmente estática me olhando. Aí eu expliquei pra ela que os nossos cílios naturais são cabelos naturais, tem camadas, absorvem a água. Os cílios, esses que a gente coloca fio a fio pra ter um olho extra. um olho Cheyenne voa brabuleta, né? Ele é sintético, não absorve, então você seca ele com calma, assim. Tem toda uma técnica que eu aprendi, então as pessoas estão dizendo que eu tenho classe por causa disso. Mas, eu realmente, assim, eu dou gargalhada. É muito involuntário. Então, eu tenho É seu, né? eu tenho vídeos, eu tenho fotos que eu tô lá dando gargalhada com a mesma intensidade que daqui a pouco eu tô ali chorando. Inclusive, tem uns fotógrafos que eles já ficam esperando o momento pra fazer o flagra. O Paulo Júnior, o filmmaker, ele fica só esperando. Vai demorar muito pra chorar, eu já tô pronta aqui. E já Tá com o teve... dedo no clique, né? E já teve cerimônias que o público me emocionou.
a entrega do público. Às vezes a cerimônia, o texto nem era tão assim pra chorar nem nada. As pessoas diziam, a Ali prepara que vai chorar. Gente, eu não faço ninguém chorar. O que eu faço é te lembrar do que te fez estar naquela lista. E essa conexão, essa lembrança, essa verdade sua com o casal é que vai te emocionar. Porque você vai ouvir ali a história deles e pensar assim, uau, eu faço parte dessa história, isso tem uma certa responsabilidade e tal. E então eu não faço ninguém chorar, mas já aconteceu de o público me emocionar com a entrega deles para aquela cerimônia e para a verdade daquele casal. E existe isso, sabe? Assim como já teve público que eu fiquei pensando, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Só que não me dizem respeito, talvez o casal estivesse sentido de uma outra forma. Então tem muito disso também, né? A gente se prepara, existem as técnicas, existe tudo isso, a nossa verdade, a gente está ali emprestando, sim, a nossa essência, a nossa verdade, até por isso que as pessoas nos contratam, porque vocês podem ser uma empresa excelente em técnica, mas se vocês não fizerem a interpretação com verdade, não emprestarem de vocês para isso também a verdade de vocês, não vai comunicar também para aqueles contratantes que, quero eles são tão bacanas, tão legais, nossa, olha só o quanto são profissionais e tal. E uma coisa vai validando a outra, né? O nosso eu vai validando o nosso eu empresa e o nosso eu profissional. E eu acredito muito nisso, por isso que eu sempre busquei. Eu sou uma pessoa apaixonada pela oratória, eu falo sim mais que o Homem da Cobra, mas o Tarô tá me ajudando nisso. Eu acho que por causa disso também, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente gosta de dividir porque a gente fica... pelo menos eu fico tão feliz quando eu aprendo uma coisa. Então, eu não me importo de dividir aquilo que eu sei. Perfeito. Às vezes, eu pago para fazer um curso, não é barato, mas se as minhas colegas vêm, eu digo assim, gente, vem cá, olha só, tô aprendendo isso. Olha só isso aqui, olha só que bacana. Olha só, vamos dividir esse curso, quem sabe você paga uma parte, eu pago outra, vamos dividir aqui a tela e tal. Porque conhecimento não ocupa espaço, mas ele faz com que você cresça no espaço. Sim. Para que você ocupe outros espaços. Então, ele te leva para outras situações. Então, se comunicar, nossa, para mim... Expande, te leva longe, né? Existe aquela brincadeira, aquele ditado que diz, se Maomé não vai até a montanha, montanha vem até Maomé. Gente... Vamos se encontrar no meio do caminho e vamos dividir aí os conhecimentos e tudo, né? E hoje o que a gente quis trazer, né? Como pode contar, a gente quis trazer esse assunto. Eu tava agoniada. Como assim quis? Já acabou? Então, eu mais por uma mim. pergunta. Então tá bom. Eu já ia pedir pra eles fazerem as considerações Tem finais. mais uma pergunta. Não deu nem 2 horas ainda, eu acho, né? Eu sinto como se eu estivesse aqui há 40 minutos, no Eu máximo. também tenho essa Não, já sensação. temos 1h20. É isso, né, Tarô, aproximadamente? 1h10, errei por 10, Ai, então ó. vamos lá. Então tem Vai lá. tempo. Retiro o que eu disse, vou comer até mais um amendoim. É que daqui a pouco eu vou fazer jejum, que eu vou fazer exame. A pessoa idosa faz exame, gente. Não, isso a gente desconsidera, né? Porque pessoa idosa não é. Não. Como é que vocês lidam com a emoção? Tipo, a ansiedade. Já que ela tocou no, né? Questão ansiedade. Se preparar para um evento, para um casamento, para interpretar, sei lá, um termo técnico. Como que vocês lidam com a ansiedade? Lidando. Assim, né? É fazer o que a gente pode, o que tá ao nosso alcance. Então, se é um evento extremamente técnico, eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar, eu vou me preparar. Se é um evento remoto, eu vou entrar com uma sala de apoio com um colega remotamente em outro espaço. Vou trabalhar em equipe, vou fazer o que tá... ter essa consciência de que a gente vai entregar o que tiver dentro do nosso controle, sabe? Assim, a ansiedade existe, por exemplo, se é um evento muito grande. Ontem, por exemplo, estivemos lá no Centro-Sul, a gente estava numa plenária que tinham 1.200 pessoas. Num palco, a gente estava em cima de um palco olhando para todo mundo. Então, todo mundo olhando pra gente. Tem um holofote em cima da gente. Eu vi fotos, gente. Ela estava maravilhosa. Porque tinha um paparazzi lá. E eu acho que é com o tempo também, assim... a gente tem que perder a vergonha, perder a timidez. Porque... é uma língua visual, a gente trabalha com o corpo, a gente trabalha com a imagem. Então, se a gente deixa a ansiedade nos consumir, a gente não entrega um trabalho tão bom.
né? O corpo reflete isso, o corpo reflete a insegurança, reflete o medo. Então, é um trabalho de dar o melhor que a gente pode. Se é estudando, é estudando. Mesmo que a gente não receba nada, não tenho PowerPoint de nenhuma palestra, não sei nem os nomes dos palestrantes, não sei nada, mas eu sei o tema do evento, eu vou lá, vou pesquisar tudo que eu puder. Tudo que eu puder. Perfeito. Todas as possibilidades. Para ir minimizar, não é eliminar, mas é minimizar a ansiedade ao máximo. Sabe, assim, e cada pessoa lida com isso de uma forma diferente, Sim, né? com Por certeza. exemplo, eu não tenho tanto problema com palco. O Giliard já ficou um pouco mais ansioso. Você comentou um pouco ontem, assim, pro meu primeiro evento, um palco grande. Com 1.200 pessoas. Com 1.200 pessoas. Então, assim, É mais fácil um palco grande, assim, de 1.200 pessoas, ou puxando a sardinha pro nosso lado, um casamento com poucas pessoas e bem pertinho de ti te olhando. depende de quem é o casamento. Bom, a gente pode falar de vocês, no caso. Não, o casamento da gente vai ser muito especial, porque vão ter pessoas surdas, né? Como os pais do Gili vão estar lá. Né? Vai ser um casamento pequeno, assim, a gente não quer fazer realmente algo muito grande, a gente quer reunir as pessoas que são especiais de verdade pra gente, assim, o importante não é A quantidade, é a qualidade de quem está lá, né? Sim. Então, assim, por vezes vemos festas monumentais com pessoas que às vezes nem fazem mais sentido, assim. Ai, mas Pra que convidou, porque né? fulano é amigo de fulano, que é amigo do seu tio, do tio do seu pai. Não, assim, não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, é reunir pessoas especiais, né? Fazer uma coisa que seja a nossa cara e que seja acessível, né? Então, por isso que a gente tem que ter, inclusive, um cuidado muito especial de quem vão ser os intérpretes, né? Por exemplo, no casamento, a gente vai ter não só os pais do Gili, né? Mas também tem outros os convidados, amigos, né? Sim, porque são né? amigos, São né? Porque é o amigos mundo próximos. que vocês estão inserindo realmente tem amigos Sim. próximos e queridos. Exato, que são pessoas surdas. Então, a gente precisa Eu tenho uma considerar isso. pergunta. Bom, vocês vão fazer a interpretação do texto da cerimônia, por exemplo, né, para os convidados. E no momento dos votos de vocês Vão falar? ou vão interpretar? Eu já venho pensando nisso. Porque assim, Eu não sabia que ele já vinha pensando nisso. Tô curiosa. Gostei dessa pergunta. é porque assim, a minha realidade, eu venho de uma família de surdos. A minha vida toda foi falar muito mais língua de sinais. Eu me sinto muito mais confortável em língua de sinais, me expressando. Para ter uma ideia, a minha graduação, né, quando eu me formei na faculdade, eu apresentei em língua de sinais. O TCC, a minha pós-graduação foi em TCC e o meu mestrado foi em língua de sinais também. Uma defesa, né? Para mim, o português é uma segunda língua. Eu tenho... Ai, gente, eu acho Que máximo, né? Admiro demais. Eu não tenho uma certa afinidade, eu não tenho tanto conforto igual eu tenho em língua de sinais como eu tenho em português. Sabe? Para mim é muito... E hoje eu venho trabalhando muito isso, com a Inclua, principalmente. A Hannah é muito comunicativa, então ela tá me ajudando muito, muito nisso. E eu preciso me comunicar, né? E esse ponto que tu levantou agora, eu falei, peraí, meus pais são surdos, mas tem eu também, sabe? Eu tenho que pensar o que eu me sinto, né? Se eu sinto confortável ou não. Eu não sei te responder ainda. Mas eu venho pensando, porque assim, são situações, são cenários. Tem um pai dos pais da Hannah que, né, não são surdos, né? Ouvem, que também se encantariam, né? De escutar eu falando. Mas meus pais também, eu em língua de sinais. Eu acho que a gente pode combinar assim, eu falo em português, você faz em libras. E o máximo E você pode interpretar falando. Pode ser. Mas o Ou máximo... eu quero me emocionar também. Ou ele ter. Sabe por que eu tô tem que ter falando um intérprete isso? pra ele. Isso, pra gente ter... Porque se a gente tá falando da inclusão, a verdade dele, o que mais toca o coração dele, a maior verdade dele, é Libras. É em libras. É a Ele vai se primeira língua expressar em dele. Sim, é a língua materna. É a língua materna É a dele. língua materna. Então, você Em casa, é a o comunicação português, é a sua português. primeira língua. Sim, desde pequenininho, Né? ou seja, Então, a gente cresceu pode, nesse naquele momento... conforto. Exatamente. A gente pode, nesse momento, eu justamente pensei assim, pra mim, nossa, seria o auge, não pra ficar só bonitinho, pra levantar bandeira, mas pra ficar real. Acho que teria que ter as duas
traduções. Ah, sim, mas a cerimônia inteira vai ter que ter... Sim, mas na hora que ele estiver fazendo os votos dele, a interpretação tem que ser da língua portuguesa. Quem Com sabe, certeza. ele faz em Foi sinais. isso. Exatamente. E aí, alguém vai estar falando. interpretando. A mesma pessoa que vai passar pra Libras, sim. ela pega o microfone Isso, e faz pro português. Ai, gente, Aham. eu vou estar lá, nem que seja de bicão, já vou avisando. Eu quero, é sério, eu pedi, na época que eu conversei com eles, eu disse assim, vocês precisam documentar isso. Sim. E lembra que eu falei pra vocês assim, o universo dos eventos precisa conhecer isso Essa é a e realidade. acolher com isso como mais uma língua, como a gente tem o espanhol, o inglês, o Exato. alemão, o chinês, japonês, todas as línguas que não são a língua portuguesa. Exato. Então, todas essas línguas são para acolher. E eu acredito que um evento, principalmente agora, puxando bem para o evento social, como um casamento, como um 15 anos, é como se a família recebesse todas as suas pessoas de uma vez só na sua casa. E você vai receber alguém na sua casa para você... Não se comunicar com Excluí-la. ela. Excluí-la. Não, né? Você não vai trancar, botar dizer pra essa pessoa, vai lá pra cima pro quarto e... Depois a gente Então, conversa. Eu participei de um casamento que eram 12 pessoas. A gente foi pra uma ilha. Uau. Aham. Ali em Governador Celso Ramos. E eram 12 pessoas, e todos eles alemães. Dessas 12 pessoas, uma entendia razoavelmente o português. Nossa. Aí eu sabia que a maioria também compreendia o inglês. Eu peguei e fiz a tradução das intenções do meu texto pro inglês, porque eles acharam que não precisava o alemão lá, o intérprete. E eu disse, gente, como é que eu vou ficar nessa ilha? Tinha horário pro barquinho vir nos recolher? Como é que eu vou ficar nessa ilha sem falar com essas pessoas? Aham. E eu estava curiosíssima, como é que foram pra parar no Brasil, qual era a história daquele casal e a história daquela família. Aí eu disse, existe Google Tradutor. Então, eu consegui me comunicar com eles o dia inteiro e eu tava ali digitando, eles digitavam pra mim, a gente se segue até hoje no Instagram. Mas sabe qual foi o momento que mais me chamou a atenção? Que mesmo eles estando com o texto traduzido em mãos, eles acompanharam toda a cerimônia atentos em mim e na expressão do casal. E aí eles se emocionaram com a nossa emoção e eles riram com as nossas risadas. E a mãe do noivo, depois o noivo traduziu para mim, disse que eu não podia parar o que eu fazia porque eu colocava tanto a verdade do que eu estava falando na minha expressão, que eles não precisaram nem acompanhar o que eu estava falando para saber que eu estava falando de amor, de acolhimento, de família, de alegria. Os momentos que eu estava meio que aconselhando alguma coisa para eles, que ela sentiu como se ela tivesse entendido cada palavra que eu tinha falado. E eu guardo isso no coração, não para dizer assim, eu sou o cara, mas para ficar atenta. Para que nunca seja mais uma história, para que nunca seja uma mesmice, para que nunca seja uma expressão pensada para um efeito só para parecer que eu sou o cara, mas que seja uma expressão pensada para que as pessoas se conectem e aí sim, essa conexão gerar um riso gostoso ou uma emoção. E tudo que a gente falou aqui é sobre isso, né? Sobre essa verdade que tem que haver na comunicação, né? Sobre essa coisa de você pode estar interpretando, você pode ser um personagem no outro momento ou a instrutora no outro momento para provocar reações, mas é você, Gabi, é você, Hannah, é você, Gil, é você, Queca, é você, Deia, né? Sou eu. Acho que não tem muito como fazer essa separação 100%, porque aquilo que perde verdade desencanta. Desencanta. Deixa de fazer sentido, né? É. E eu sou uma pessoa mais
contemplado ou privilegiado porque a Hannah sabe língua de sinais. Então, eu falando ou sinalizando, ela vai entender do início ao fim. perfeitamente. Então, Eu entender a sua verdade. Sim, com exatamente. certeza. E os Que é teus o que pais mais também, importa. os teus pais também entendem língua de sinais ou não? Não, mas minha mãe ela se matriculou num curso quando eu comecei a me relacionar com o Gili, quando a gente começou a conviver e Coisa tudo mais mais. linda. Aí minha mãe, que preciso fazer um curso de Libras. Aí ela se matriculou, inclusive, no curso à distância do IFSC também, ela fez o primeiro módulo do curso. Aí ela treinar. Minha mãe é super estudiosa, super aplicada pra tudo que ela faz, assim. Ela é um exemplo, Verdade. né? Minha mãe ela é determinadíssima, assim. Ela começou a aprender Libras. Aí terminou o curso, o primeiro módulo, né, do curso que ela tava fazendo. Aí ela não conseguiu, acho que, se inscrever pro segundo. Aí, quando a gente avisou, né, do noivado, e aí ela, meu Deus, eu preciso voltar pro curso de Libras, porque eu preciso comunicar com os pais do Gili. Aí minha mãe tá estudando. Meu pai, não tanto, mas minha mãe, sim. Isso, sem dúvida, é se tornar uma só e grande família em nome do amor. É. Com certeza, né? Porque aí é um isso- total acolhimento. Essa dedicação, isso aí já é amor. E o nosso objetivo é reunir as 3 gerações, né? A minha avó, a avó Minha da avó. Hannah, Ai, nossos sim. pais. Ai, vocês têm avós. Temos. Aham. E nós, né? Nossos irmãos. Vocês são de mosca? Sim. Se eu não Nós for a somos- cerimonial de nós vocês, eu vou somos- de mosca. Vou pegar carona no drone. Eu vou de mosca? Bem linda de mosca. Ai, gente. Não, é porque vocês entendem que pra gente a verdade de vocês encanta demais. Com certeza. Porque é um pouquinho distante por exemplo, da minha realidade. Na minha família existem outras realidades. Mas por essa realidade eu não passei. E aí, aquele dia que a gente conversou, realmente, eu sabatinei eles. Você não tem noção. Eles não queriam comer o hambúrguer deles. E eu, mas me conta, e não sei o quê. Ai, mas foi Foi demais. Ai, Foi demais. legal, Foi assim. muito bom. E... Pra mim também é sensacional, porque sou formada em línguas. Meu amor me contou, eu sou a comunicadora, a tradutora, pro inglês e pro espanhol. Que legal. Já fiz disciplina na UFSC de Libras. Não lembro, confesso, porque eu acho que é uma Não coisa que se a gente não pratica, pratica, deve, tipo assim, acaba esquecendo mais ainda do que uma língua falada, Mais distante da que é realidade. mais distante da minha realidade. De encontrar. Porque a língua falada a gente põe na televisão, deixa a língua falada lá comunicando na língua dela, e a gente vai fazer outras coisas, mas o ouvido tá treinando, né? Na língua de sinais, não, esqueceu aqueles. Tem que estar atento. Como é que é? Tem que estar atento, É, né? Olhando, aham. senão... Porque senão, tipo, esqueceu, não tem muito como relembrar. Se não convive com Não, pessoas surdas exato. no dia a dia, né? Não põe em prática, realmente. E, sabe assim, a hora que ela me contou que era assim, eu vou. Me chama que eu eu vou. mandei ontem pra Deia, Eu assim, fecho a eu minha disse, agenda, mas eu Deia, vou. Eles Nossa, disseram obrigado. Que demais, que demais. Porque assim, um sim da Gabi pra mim já foi um grande presente. Nossa, a hora que ela contou. E eu passei pras meninas, porque eu sempre falo da Gabi, sempre falo dessa escola, e quem vem pra mim, eu sempre indico porque tem esse cuidado a mais também da acolhida, sabe? De Tem não que pintar chegar as lá caixinhas com a mão. e só ter uma empresa bam, bam, bam. Não é só isso, sabe? Talvez eu antes não tenha tido a oportunidade de falar pra Gabi. Acho que eu falei no último dia do curso e tal, mas eu fico imaginando, assim, cada turma que conclui o curso, que daqui a pouco ela vai lá ver no Instagram, aquela pessoa tá tendo sucesso, e aquela pessoa com certeza levou um pouquinho, não só do que ela entende, compreende, estuda e pesquisa e tá sempre antenada nessa área da comunicação, mas ela ser parte de um divisor de águas na vida das pessoas. E vocês, com essa língua de vocês, essa arte de vocês em ter tido a coragem de criar a Inclua, de fazer dela uma empresa que já é sucesso, que atende nacionalmente, que já é respeitada, sabe? Se expor a isso, com essa verdade de vocês, é um divisor de água também na vida das pessoas, porque traz elas para o mundo real. Para a vida real, para a história real, para a coisa acontecendo agora e eles sendo parte, quando antes talvez eles ficassem só num quartinho, né? Que a gente vem de histórias assim. Então, acho que
a transformação de uma pessoa que é extremamente tímida em alguém capaz de ir lá e montar e apresentar um case para uma empresa ou para um cliente, e aquela pessoa saber que, embora ela esteja ansiosa, tremendo, tudo isso, mas ela sabe que ela estudou, que ela se dedicou, que ela foi para uma escola de responsabilidade, de compromisso, de verdade, isso faz toda a diferença. Que ela né? tá capacitada. Isso faz toda a diferença mesmo, porque quando a Keka foi fazer a primeira interpretação, claro que ela não estava 100% pronta numa oratória e tal, mas ela dominava ali a língua. Depois a gente conseguiu entender um pouco mais como é que funcionaria aquele processo, né? E aí ela foi lá por ela mesma, se matriculou em mais um curso, tá estudando, e aí eu disse para ela, Keka, agora a gente tem que preparar você para oratória. Então, eu já disse pra ela, arruma um espaço na tua agenda, né? Tô disposta, tenho todas as técnicas. Eu tenho ali uma cola. A cara da Gabi. Eu sinceramente prefiro que ela vá buscar um curso. Sim. Mas a gente tem uma empresa, que a gente tem contratos e eu tenho responsabilidade com isso. Se eu falo que uma profissional está apta para fazer aquilo, eu não preciso de alguém só que fale outra língua. Eu preciso de alguém que interprete as expressões dessa língua. Que coloque a emoção. E não a emoção. E não o nervosismo, né? Não, mas o Exatamente, nervosismo, ele tá ali porque você tá se expondo de certa forma, né? Então, existe isso, né? Por exemplo, a Ju tá numa transição linda, né? Ela tá fazendo a transição agora do que eu fiz há 6 anos. Pra um dia eu chegar e dizer assim, estou pronta, vou fazer isso, levou 1 ano e meio. E eu tinha... Quando a cerimonialista avisava, estamos prontos, vamos começar, vocês não têm noção. Eu tinha vontade de sair correndo. Eu tinha todas as vontades. Sim, aquela que você tá pensando também. Todas as vontades. Eu me tremia num grau que eu tinha que grudar os braços assim... Pra dar uma disfarçada. Pra dar uma disfarçada. Hoje, meu Deus, hoje o microfone é uma extensão do meu corpo. Né? O meu livro é uma extensão do meu corpo também. Mas teve uma época que, meu Deus, segurar aquelas 2 coisas, eu ficava pensando, meu Deus, e quando eu precisar virar a página? Hoje meu dedo já vai ali, que eu nem percebo que eu tô virando página. Eu já nem pego mais páginas grudadas, nem nada disso. Mas teve um caminho, teve uma preparação para que eu me sentisse pronta ao ponto de controlar a ansiedade, ou tentar, né? Até que no curso lá, conversando com... Aí a gente teve uma aula assim, como é que eu faço para combater a ansiedade? E aí o professor, lembra que o professor falou assim, mas por que você quer combater? Ela pode ser um sinal de que você tá pronto. Uau. E eu comecei a não lutar mais com essas sensações. Né? Agora eu chego no evento 1 hora e meia antes... Tô lá, não fico mais... Aí eu comecei a perceber as coisas que me davam aquela sensação. Não fico mais registrando, não faço mais um documentário do evento. Eu fico lá olhando cada pessoa que chega, as expressões dela, que é tão gostoso o convidado chegar e olhar e dizer assim, nossa, olha só, a cor preferida dela. Nossa, a cara deles, olha essa decoração, meu Deus, parece que eu tô na casa deles. Ou as pessoas se cumprimentando, felizes, porque estão ali para celebrar algo importante, né? Uma passagem de vida. E aí, quando ela chega e diz... Estamos prontos, vamos começar? Aí vem aquela sensação. Meu Deus, parece que eu não vou conseguir dizer uma palavra. Aí eu digo, ok, tô pronta. Vou pro meu lugar e vou trabalhar. E aí os noivos chegam na minha frente, eu começo às vezes eu faço uma brincadeirinha, mais pra eu me ajudar do que propriamente pro público. Mesmo, né? E às vezes eu já me emocionei tanto com entradas, porque assim, vozinha é uma coisa que quebra o meu coração. E aí as vozinhas entram. As vozinhas entram, aí acabou comigo, né? A vozinha entra levando a aliança, todas sorridentes, quase dançando na passarela de espelho. Meu Deus do céu, gente, encantada porque era dama. E aí eu falo como depois, num negócio desse? Isso que a gente aí eu vou lá 15 minutos antes da cerimônia. Então assim... tudo isso são coisas que tocam o nosso coração. Ou quando é o filhinho do casal que vem, ou quando é aquele afilhado, aquela afilhada que existe uma expectativa. Então, você tem que estar preparado. Porque se preparar é respeitoso com você e com quem tá ali esperando de você aquele ofício que você disse que você era capaz de fazer. Então, assim, muito obrigada de verdade por vocês existirem e trocarem com mais pessoas aquilo que é a especialidade de vocês, aquilo que naturalmente pode ter
nascido com vocês, né? Ou que a história de vocês trouxe para vocês, mas que ainda assim vocês foram buscar mais e mais e mais técnicas, buscam mais e mais e mais se aprimorar para dividir. Isso para mim é impressionante, isso para mim não tem preço. Eu sou uma pessoa de dividir, eu gosto de encontrar pessoas que dividam. Então eu posso dizer aqui que eu tenho muito orgulho de vocês e eu sou muito feliz e grata por vocês terem cruzado a minha vida, e por isso eu quis trazer vocês para o Pode Contar, porque eu sei que vocês estão tocando muitas pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, e também para as meninas aqui do Pode Contar, do Amor Me Contou, eu sei que para elas também está sendo especial. E eu gostaria de pedir que vocês dessem, assim, as suas considerações finais. Sim, gente, eu tô quase chorando. Eu tô só vendo o olho brilhando, Queria que vocês fizessem, assim, as considerações finais, falando de vocês com eu, pessoa, e eu, empresa também, a importância, né, da comunicação e de espaços como esse também, de comunicar essas verdades, essas necessidades e essas possibilidades. Eu adorei o que você trouxe. Não lembrava mais dessa frase do Henrique, mas realmente de por que a gente tem que querer não se sentir ansioso, não querer sentir o frio na barriga. Eu vejo que quando a gente vira essa chave, muda tudo, porque o frio na barriga prepara o nosso corpo, a gente se sentindo vivo. É tão gostoso sentir um frio na barriga antes de apresentar, mesmo que pareça que vai dar tudo errado. Quando a gente abraça o frio na barriga e abraça o nervosismo, isso vira mais verdade na fala. Então eu vejo que aceitar esse frio na barriga, aceitar também o nervosinho, é o que faz a gente estar mais conectado, mais 100% ali presente. E muito obrigada pelo convite, foi incrível estar aqui, foi incrível conhecer mais a Inclua e vocês. Isso é muito importante, falar mais sobre comunicação, falar sobre acessibilidade, então eu fico muito grata, muito bom mesmo. Obrigada por trazer tanta verdade em tudo que vocês falam, tudo lindo. Seja bem-vinda sempre. Tá bom, vou voltar. Sim, volte. Que legal. Falando um pouco de mim, minha primeira profissão foi professora de inglês. Eu fui professora de idiomas, então eu sempre gostei de compartilhar conhecimento. Sempre gostei da sensação das pessoas aprenderem coisas novas. De falar, caramba, eu não sabia disso. Nossa, que incrível. Eu gosto dessa sensação. É muito bom. Eu gosto dessa sensação de ver que eu estou sendo útil. Que a forma com que eu me expresso, com que eu ensino alguma coisa, faz a diferença na vida de alguém. E isso é uma coisa que a gente trouxe para a Inclua. A missão da Inclua, quando a gente estava pensando, né? Tem que definir missão, visão, valores, né? Acho que qualquer empresa, quando está começando, tem que definir. Não é fácil definir isso. É um desafio definir isso, porque isso... Você vai carregar isso, e tem que ser uma verdade em tudo que você faz, né? E a missão da Inclua não tem a ver com... não tem a palavra Libras, não tem a palavra acessibilidade diretamente. A missão da Inclua é democratizar o acesso à informação e compartilhar conhecimento com milhões de pessoas. Então, é amplo, mas não é. Por quê? Porque a gente faz isso o tempo todo. E não é só quando a gente interpreta para Libras, ou quando a gente torna um conteúdo, um material acessível. É quando a gente conversa com um cliente, que ele aprende uma coisa diferente. Quando a gente está aqui, vocês estão aprendendo e compartilhando conhecimento com a gente. Então, é muito mais do que a prestação de serviços, sabe? É muito mais do que entregar. É carregar essa missão em tudo que a gente faz. Numa proposta, numa reunião, numa conversa, num podcast, que é o primeiro que eu tô participando, sabe? Assim, então, assim, eu tô muito feliz. Ai, tô chorando. Porque os cílios. Resgatem os cílios da Ali, por favor. Mas porque é isso, assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim e que hoje a gente faz isso todos os dias, com qualquer um, com colaborador, com parceiro, com cliente, com consumidor final do serviço que a gente presta. Então, assim, eu sou muito feliz pelo que a gente faz. E sou muito, 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 muito feliz, Ali, por você ter convidado a gente, por a gente estar aqui com vocês, por ter conhecido a Gabi, que tem tudo a ver, comunicação, clareza, transparência, porque no final das contas é isso. Se a gente não tem isso, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não sai da nossa caixa, a gente não sai do nosso quadrado. Então, muito obrigada, Ali. De verdade. Obrigada por esse convite, por essa oportunidade.
E é isso. Seguimos Uau. por aqui. Depois dessa, né? Eu acho que eu não tive uns pais surdos à toa na minha vida. Agora eu consigo enxergar isso com mais clareza, assim. O porquê que eu vivi isso, o porquê eu passei por todas essas experiências, porque eu sofri em alguns momentos e eu quero levar isso para o mundo, sabe? Eu quero falar mais isso, eu quero que as pessoas vejam que isso não é uma coisinha isolada lá no interior que acontece. Não, isso está em qualquer lugar. Então, assim, obrigado também pelo convite. Eu acho que não foi por acaso que a gente se conheceu, não foi por acaso que você foi convidado especificamente para estar lá no festival. Como você mesmo disse, não era uma rotina sua, era uma outra pessoa que fazia, era o Luiz Negão que fazia, né? Enfim, eu conheci ele a primeira vez, quando a gente trabalhou junto. Então, assim, estamos aqui hoje, né? Conhecendo mais pessoas, sabendo um pouquinho mais, né? Do efeito que a comunicação faz, não só no nosso meio, mas na sociedade, né? Então, estou muito feliz pela Inclua também. Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa. Estamos fazendo muita coisa bacana, assim, coisa que a gente também não imaginava, né? Nem imaginava. E é muito gratificante com todas as pessoas que eu converso de plantar a sementinha mesmo, né? A pessoa não adquirindo com a gente o serviço, mas fazendo, mas entendendo a necessidade de tornar isso acessível, que é muito importante. Então, estamos aqui para isso, né? Para falar para o mundo e comunicação, né? Resume isso. Então, muito obrigado Obrigada pela oportunidade. Eita. Os cílios. A técnica para secar cílios. Vamos observar. Gente, é muita classe, é muita elegância. É Por muita cima, elegância. sim. Por cima. Sem forçar. E vai só dizer que não é encostar. elegante. É elegante. Ela não, e ela disse que ela não é uma pessoa elegante. Imagina se você... Eu acho bem elegante. Acho bem elegante da sua parte. Ai, gente, muito obrigada. Eu realmente tô emocionada de verdade, porque o Pode Contar, ele nasceu primeiro no meu coração e da Déia. E foi de uma conversa, né? E praticamente o esposo dela que disse: por que vocês não fazem esse podcast então? Vocês são tudo tagarela, não sei o quê. E sabe, a gente tá aprendendo, fazendo. O Taron aqui nos acolheu no estúdio. Gente, ele foi melhorando o estúdio, vocês não têm noção. Cada vez que a gente chegava aqui tinha uma coisinha diferente. A gente fica feliz com o sucesso deles, mas a gente também se sente cada vez mais acolhido. Então aqui virou nosso cantinho de um jeito que é uma extensão já da empresa, da nossa casa. E a gente tem tratado de tantos assuntos aqui sérios, com responsabilidade, com compromisso, para comunicar mesmo, para informar, para trocar experiência. E uma grande preocupação nossa é sempre trazer as empresas, mas trazer o humano da empresa. Então, por isso eu toquei aqui em algumas coisas pessoais de cada um, por isso que eu quis trazer também para a Gabi a visão de quem recebeu, de quem observou ela também, não só a profissional, mas a mulher incrível que ela é. Né? E vocês também, não só a história que eu quero celebrar, o casamento de vocês, mas... Vocês já estão bem cientes disso. Estamos cientes. Muito cientes. Vamos chegar ali, já entenderam? Já entenderam? Mas Pode principalmente Pode contar. por ter conhecido eles da forma como eu conhecia. Aquele dia a gente se olhou, teve uma hora que a gente se olhou e a gente disse assim, que legal isso que tá acontecendo aqui, né? Porque é isso, o conhecimento, trocar essa experiência é muito importante e ver o quanto esse cantinho aqui tá sendo importante pra gente, pra nossa vida, pra nossa história, né? Da gente ter tido a coragem de sentar aqui sem nem saber o que fazia. Então, muito obrigada mesmo pelo sim de vocês. Obrigada, Taron, por tanto carinho, sempre para nos receber, pelo teu trabalho, pela importância também que ele dá para o nosso trabalho, né? O empenho dele nas edições, nas gravações, isso é muito importante, né? Muito. Então a gente se sente muito especial. Esqueci o nome da esposa dele, eu sempre A esqueço. Suzy. É que a Suzy pra mim tem cara de Alice. Eu sempre quero chamar ela de Alice. Isso tem cara de Suzy tem cara de Gente, ela tem, pra mim, eu olho pra ela, eu vou chamar ela de Alice. Eu entro aqui todo dia, eu quero perguntar o nome dela, eu fico, ela não é Alice, não é Alice, não é Alice. Oi, não Enfim. Alice, né? Chama assim. Mas é sobre isso, assim, sabe? A gente procura fazer o rodízio para as meninas participarem, mas essa é a verdade do Pode Contar. É literalmente contar aquilo que as pessoas nem se dão conta de que existe no seu cotidiano, ou num evento,
ou em qualquer lugar. Eu sempre digo que quando uma pessoa escuta uma coisa assim, sobre qualquer assunto, como você diz, né? Você participa de um simpósio técnico, você sai dali e pensa assim, que loucura, nem sabia que existia isso no mundo. E aí você passa a ficar grato por aquelas pessoas que são doutorados e mestrados e não sei o que lá, que você não sabia que existia, mas que contribui tanto para a vida humana, né? Então, quantos estudos, quantas empresas, quantas coisas existem que a gente desconhece e que agrega conhecimento, que faz parte ali do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, gente, pela participação. Ai, Libras! Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Pode contar. Pode contar? Pode contar!